Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast, falando sobre Paulo Freire mais uma vez. É a nossa terceira etapa, agora observando o futuro, observando o legado de Paulo Freire, o que esperaremos para o ano de 2022 e o que esperar da comunicação, algo tão importante na obra de Paulo Freire. Eu vou receber mais uma vez a Beatriz Goulart, arquiteta urbanista, pesquisadora de espaços educativos escolares e urbanos, mestre e pesquisadora pelo Grupo Ambiente e Educação da FAO-FRJ, Giovana Barbosa de Souza, coordenadora de Educação e Sustentabilidade na APOEMA e na UmaPaz, Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz do município de São Paulo, o Wagner Romão, professor de Ciência Política e co-coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Giovana, há pouco tempo eu ouvi uma frase que foi dita pelo historiador Luiz Antônio Simas e ele se referiu a essa frase a Paulo Freire, falando o seguinte, e foi, segundo o Simas, uma frase que Paulo Freire usou já ali nos anos finais de vida, já na primeira metade dos anos 90. Vivemos um tempo de muitos comunicados e pouca comunicação. Você concorda com essa frase também? A gente ainda vive esse tempo de pouca comunicação e de muitos comunicados? Eu concordo e eu acho que a gente está até, inclusive, num período de muita bagunça, de excesso de comunicação, de excesso de comunicados, na verdade, né? A gente, para uma comunicação fluida, a gente tem que ter um tempo de comunicar e de ouvir, de refletir sobre, que é também, né, a boniteza que Paulo Freire fala. E a gente não tem, nós estamos num momento onde a gente tem um excesso de comunicados que chegam de todos os lados, né? Que chega pelo WhatsApp, que chega pelo Facebook, que chega pelas mídias sociais, que chega... e a gente fica com um delay na digestão desses comunicados para poder reagir e interagir com isso. Então, a gente muitas vezes não compreende e eu percebo que surgem muitos ruídos desse processo. E eu acho muito interessante, porque a gente está na segunda parte do século XXI, a gente vem de um período no século XX que foi considerado por muitos historiadores como um dos períodos mais violentos da história, da humanidade, inclusive, por conta das guerras que a gente teve, né, as duas grandes guerras e depois o período da Guerra Fria. E a gente, na segunda parte do século XX, a gente tem uma coisa, depois da construção das Nações Unidas e desse compromisso da gente poder tentar viver um mundo com a configuração das Nações Unidas, onde a gente possa viver um mundo com menos violência. A gente percebe e vê, né, a construção, inclusive com a presença da Unesco, da construção do compromisso com cultura de paz, e a gente vê despontar no mundo pesquisadores que acabam construindo tecnologias de convivência, como a comunicação não violenta, como mediação de conflitos, essas modalidades que interferem na nossa vida, nos ajudando a conviver melhor, a organizar a nossa comunicação de modo que seja respeitosa, onde a gente pode conseguir falar aquilo que a gente pensa, mas também interagir com quem pensa, né, apresenta a sua realidade com pontos de vista diferentes dos nossos, mas que a gente possa trocar e construir, de fato, uma nova leitura de mundo. Então, a gente tem tecnologias à nossa disposição nesse momento, mas, por algum motivo, a gente acessa muito pouco. Por quê? Porque a velocidade dos comunicados, ela é latente, ela atropela a gente. Então, eu acho que a gente está nesse momento, né, que a gente levou esse chacoalhão pela pandemia, que fez com que a gente entrasse num processo de pausa, de alguma forma, mas também uma pausa no convívio, mas um excesso que a internet trouxe, né? Um excesso de lives, um excesso da gente procurar entender como é que a gente trabalha por meio dos modos digitais, mas numa velocidade que ainda é desrespeitosa. Ela não permite uma inteireza, ela não permite a questão do diálogo, do dialógico, ela não porque o diálogo é a comunicação entre duas pessoas. Como é que a gente faz isso no modo que a gente expressa aquilo que a gente pensa
né, e entende aquilo, o novo que se dá no encontro com o outro. Né? E aí a gente consegue interpretar aquilo que chega não como um comunicado, mas com as intenções que esse comunicado traz, e aí a gente pode, na nossa inteireza, responder plenamente, né? Esse processo dinâmico que é a comunicação. Eu acho que a beleza, a belezura que Paulo Freire também fala sobre o processo de comunicação, está também atrelado, de certa forma, à velocidade como esse processo se mantém. Ele se dá. Wagner, lembrar de uma frase lá atrás, da década de 60, da pedagogia do oprimido, que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Como é que a comunicação funciona para libertar na educação? Ela é absolutamente fundamental, né? Que a gente tenha comunicação entre as partes que estão atuando no ambiente da comunicação, da educação, né? Em geral, a gente acaba não... A gente pode fazer... É até uma questão se a gente pode fazer educação sem comunicação. Eu acho que é impossível, né? E a gente tem vivido realmente um processo, enquanto educadores e educadoras, muito difícil nesse processo da pandemia. Acho que gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, porque o ambiente da escola, e aí eu vou falar um pouco mais do meu ambiente atual, que é o ambiente da universidade, né? Ele tem sofrido muito, né? Embora as universidades tenham tentado dar conta desse momento, pelo meio remoto, por tentar estabelecer conexões entre professores e estudantes por meio remoto, tem havido muita dificuldade exatamente naquilo que a gente estava falando no outro programa, que é exatamente esse espaço de convívio, né? Esse espaço dessa arena, né? Desse espaço, dessa ágora, melhor dizendo, essa ágora que é exatamente um ambiente de comunicação, para além daquilo que seria a educação estrito sensu ou a universidade estrito sensu, né? Que é exatamente esse ambiente em que nós temos a experiência do convívio e a experiência da diversidade. Eu tenho estudantes que estão indo para o seu segundo ano de Unicamp e que nunca estiveram aqui no nosso campus, né? Aqui em Campinas, ou em Limeira, ou em Piracicaba, onde nós temos os campos da Unicamp, né? Os campi da Unicamp, da nossa universidade. E é uma falta tremenda, né? Quer dizer, há um desejo muito, muito intenso, muito forte, que a gente possa retomar essas aulas presenciais agora, nesse momento, a partir do começo do ano que vem. Embora haja muita preocupação a respeito das condições sanitárias, né? Porque também, né, na universidade nós temos a utilização desses espaços um pouco mais fechados, né? As salas foram feitas em momentos em que não havia essa preocupação com a questão ambiental, nós temos pouca circulação de ar, né, nesses equipamentos que que a universidade foi construindo ao longo dos anos. E queria tocar um pouquinho, aproveitar esse momento também, para falar um pouquinho do que a Giovana está comentando a respeito do mundo da política, né? É muito importante isso e é um pouco paradoxal também, né? Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo a respeito da comunicação, das redes sociais, é muito paradoxal. Por um lado, a gente consegue se reconectar, isso desde o início, né? Eu acho que desde os primeiros momentos em que essa internet possibilitou esse encontro, né? Ou esse reencontro com pessoas que eram nossos amigos de escola, nossos amigos de infância, né? Pessoas que a gente não via há muito tempo e que nós conseguimos nos conectar, né? E acho isso é algo muito positivo, né? Para essa situação de comunicação. Mas é interessante que, como lembrou a Giovana, essas subjetividades já estavam relativamente já construídas, né? A minha relação com aquelas pessoas com quem eu convivi há muito tempo atrás, ou com quem eu trabalhei em outras ocasiões. O que nós estamos passando agora é um momento, né, exatamente dessa hipercomunicação, em que esse tempo necessário para que nós nos reconheçamos enquanto subjetividades, ele acaba se perdendo.
Mas, por outro lado, no campo da política, eu acho que é importante isso para a gente pensar também, né, no que vai ser a agenda desse próximo ano, né, do ano de 2022. É um ano eleitoral, é importante que a gente pense nisso. Isso trouxe situações distintas também na relação entre as pessoas, entre os eleitores e eleitoras e os parlamentares, as pessoas que estão nos governos, né? Se, por um lado, alguns deles utilizam de uma maneira absolutamente vertical, né, essa relação, em outros casos a gente começa a perceber que, mesmo esse ambiente de muitos fluxos comunicacionais, eles podem, me parece, serem melhorados, que a gente possa aprender a conviver com esses meios, né? Eu creio muito que nós estamos no início, né, ainda estamos no início de uma era nova na comunicação e que nós possamos construir experiências de comunicação que sejam realmente dialógicas, ou o mais próximo disso, né? Porque se nós não tivermos realmente essa possibilidade, a tendência é que a gente, né, quer dizer, acabe tendo esse ambiente com muita possibilidade de comunicação, mas que a gente volte a ter uma posição em que apenas um emite, né, e uma grande maioria acaba apenas recebendo essas emissões sem ter possibilidade de retorno. Eu acho que esse é um grande desafio para a comunicação e para a política, não só no Brasil, mas no mundo todo. Beatriz, bem-vinda mais uma vez ao Capital Natural. Eu vou voltar e pedir licença ao senhor Paulo Freire para falar de outro grande nome da arquitetura, o Jaime Lerner. Nós homenageamos Jaime Lerner aqui em algumas edições passadas do Capital Natural. E a gente falou bastante sobre como o Jaime Lerner queria ocupar a cidade, como ele pensava em ocupar a cidade e, a partir dessa ocupação, criar formas de comunicação também. E aí eu volto a Paulo Freire para lembrar do exemplo de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde em poucas horas ele conseguiu alfabetizar muita gente graças ao contato humano, graças ao contato físico. Que mundo, na sua opinião, há por vir com relação à comunicação e ao contato? Então, eu até lembrei do professor Ismar, que criou o curso de Educomunicação na ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes da USP, e a gente trabalhou muito junto com essa questão da comunicação na educação, quando a gente criou os CEUs, né, os Centros Educacionais Unificados, no governo da Marta Suplicy, em 2002, 2003. E até hoje esse programa, ele existe, chama Jovem Repórter. É muito interessante como é que as crianças tratam a notícia. Quando o Milton Santos falava disso também, da Revolução Popular da História, ele dizia que um dos facilitadores disso seria colocar uma câmera de filmar. Ainda não se filmava com celular, nessa época que o Milton Santos falou, trouxe essa ideia, que ele dizia, se a classe popular tiver os meios de comunicação na mão, vai tudo mudar, como está mudando. Então, eu acho que hoje tem uma produção de notícia e de narrativas vindas da periferia, né? Então, eu estou com muita esperança com isso. Então, é um outro jeito de contar, é uma outra realidade contada, né? E acho que exatamente está se acessando, não só porque a classe popular durante um tempo acessou a universidade pública, né, cada vez mais, a gente pegar aí os gráficos e tal, mas também como outras redes sociais, digamos, o lado bom, essa mentira, fake news, ou você dizer, alguém dá uma notícia e aquilo é repetido 1000 vezes, como o Wagner estava falando, ou como o Paulo Freire falou para o Simas, né? Muito comunicado e pouca comunicação, em que a Giovana explorou. Eu acho que isso pode ser, e já está sendo modificado, com outras vozes, né? A questão racial, a questão de gênero, ou seja, as minorias estão podendo chegar, desculpa não falar do Jaime Lerner, que a quem eu respeito demais, mas eu acho que eu vou chegar na cidade daqui a pouco, bem rápido. Mas eu queria voltar para a escola, ou digamos, para essa incubadora de leitura de mundo, e porque assim, você qualificar a escola como o próprio Wagner falou, até a Unicamp
não ventila, né? Ou seja, não é por falta de dinheiro, né? Mas é por falta de projeto, de observar e de paradigmas de sustentabilidade na produção da materialidade, da arquitetura, né? Então, que o Jaime se preocupou muito com isso, principalmente na área modal, né, de transportes e tal. Eu acho que ele tem um outro método, mas ele traz essa questão para as cidades, né? Mas eu queria voltar um pouco para como é que a gente... Por que melhorar a escola vai melhorar esse lugar de fala, né? Você vai dar mais condições. Então, quando o programa Mais Educação vem e dá uma mesa de DJ ou uma orquestra de sopros para cada escola, ou no CELS, né, no governo da Marta Suplicy, eles têm uma orquestra jovem com instrumentos de primeira, e hoje a gente tem violinista, né, do CELS tocando na Sinfônica de Israel, por exemplo. Então você começa a dar direito, a ter acesso aos instrumentos de comunicação e produção de cultura. Eu acho que é isso que pode mudar muito, e você poder ter, se o currículo e a gestão permitem, incentivam o uso democrático e participativo desses instrumentos, porque aí é a questão também, não é para, mas é desde, ou a partir de e com. Queria dar um exemplo, como é que eu vejo a comunicação, queria dar um exemplo de uma escola, eu faço prêmio, eu sou júri, faço parte do júri de um prêmio que o Instituto Tomiotaki dá para as escolas esse ano, a primeira vez que foi nacional, a gente acabou de escolher as 10 escolas, super emocionante, tem uma aldeia do interior de Minas que ganhou, que é o Prêmio Territórios, que exatamente premia escolas que fazem vínculo com o seu território, né? E uma das escolas premiadas, até o ano passado era só em São Paulo, de São Paulo foi o MEMEI, uma escola de educação infantil, e o projeto chama A Quadra de Quem Quiser. E como é que ele foi feito? A professora, então olha isso, tem a ver lá com a formação de professoras que a Giovana falou. A professora dessas crianças falou, vamos fazer uma matéria, como funciona uma redação de jornal? Crianças de 4 e 5 anos, gente. Quem começou com essa pergunta foi as meninas. Por que a quadra é só dos meninos? Crianças de 5 anos. E aí tem o vídeo, procurem lá, Prêmio Territórios, A Quadra de Quem Quiser. Tem no YouTube, é um vídeo de 6 minutos, 8 minutos. E aí as meninas começam a conversar entre si, só que os meninos junto. Os meninos assim, né, com o olho bem assustado. Mas depois que acaba o processo, eles já não estavam mais assustados. Por quê? O que a professora incentivou? Vamos fazer uma pesquisa sobre por que a quadra é dos meninos. Aí os meninos falam, porque a menina brinca de boneca. E as meninas assim, boneca? Eu não quero mais ser chefe de torcida, eu quero jogar futebol. E o menino, que feio, menina não joga futebol. Quem te disse isso? E aí a professora percebe que tinha que envolver as famílias que estavam dizendo isso para seus filhos homens, que menina não joga futebol. Ou seja, envolveu todo mundo, se discute de quem é a quadra, como é que... E elas falavam, não, a gente não quer separado, uma hora então vai ser das meninas e outra dos meninos. Então, como era, elas formam, lá fazem os vídeos, editam, entrevistam as pessoas e aí descobrem, a gente quer usar junto. A gente não quer direito da gente usar também. A gente quer compartilhar com todo mundo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o papel que a comunicação fez ali, quando a professora compartilha como funciona uma redação, mas, gente, ela é professora de educação infantil, ela nem precisava saber isso. Mas, ou seja, o instrumento de comunicação está na mão da classe popular, na escola pública, pronto, vai dar voz. Claro que alguém que é preconceituoso também vai fazer um vídeo na escola e vai postar, mas quanto mais esses meios de comunicação forem discutidos pedagogicamente e comunitariamente, porque eu acho que fora da escola tem uma produção também incrível, né? No MST, nos movimentos populares de mutirão, ou seja, que cada vez mais divulgue esses métodos, esses outros modos de produzir cultura e participação, eu vejo esperança, assim. E aí eu acho que sim, a escola vai ser mais saudável e sustentável, a cidade vai ser mais saudável e sustentável, porque a gente vai conversar sobre isso mais desde pequeno. Maravilha.
Gente, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o final dessa homenagem, dessa conversa sobre Paulo Freire, sobre a educação brasileira, sobre a ocupação de espaço na educação. E eu queria lembrar de um outro ponto trabalhado pelo Paulo Freire, de que é preciso trocar a curiosidade ingênua pela curiosidade crítica. E aí eu queria, como consideração final, ouvi-lo sobre a curiosidade crítica do que somos hoje por conta de Paulo Freire. Começando com você, Beatriz, depois o Giovanna e depois o Wagner. Por favor. Nossa, que desafio. Bom, eu lembrando um pouco do quando eu conheci mais o Paulo Freire, né, que a gente criou dentro do Instituto Paulo Freire um lugar chamado Pedagogia do Lugar. Fui trabalhar um tempo lá no Instituto. O Paulo já tinha morrido, mas eu só de estar lá, né, já parecia que a presença dele estava muito próxima. E eu descobri, falando nos diálogos, a Giovanna estava contando para a gente, né, dos diálogos, num outro momento, do Loris Malaguti com Paulo Freire, tinha os diálogos dele com o Illich, né, e eu acho que ali, que a escola para quê, né, ou a desescolarização do mundo, como que é aquele nome do livro do Illich, mas nos diálogos entre eles, questionando escola para quê, né, eu vi ali o quanto, desde pequeno, eu já sentia essa questão da consciência crítica, da curiosidade crítica, mas sempre fui posta para fora da sala. Para de perguntar, sai da sala, está atrapalhando a aula. E o que eu queria deixar esse recado aqui, assim, nem todas as perguntas, né, precisam de respostas. O que eu aprendi com o Paulo Freire é isso, o importante é quais são as perguntas. Quais são as perguntas? Elas são as respostas que a gente busca, são as perguntas. Então, gostaria de agradecer, ter participado desse programa e dizer que ele deu a oportunidade para nós aqui. Obrigada, viu, ao programa todo. Parabéns, eu sou muito fã desse programa há muito tempo. E eu acho que essa questão, vocês mantêm essa questão da curiosidade, né, crítica. É assim, e aí, que mais que tem sobre isso? Eu acho que esse é um pouco o meu recado, da gente aprender mais com as crianças e com todas as gerações sobre as perguntas que ainda a gente não fez, né? Eu acho que é isso que pode ser um caminho de encontro aí para todos nós. Obrigada. Giovanna, por favor. Nossa, tão lindo! Beatriz, muito obrigada. Eu também quero agradecer a participação desse programa, parabenizar o programa, também sou fã. Acho que são necessários programas como esses, eles ajudam a gente também a manter viva a nossa curiosidade crítica, né? Falando sobre a tua pergunta, Pablo, eu pego aqui o gancho da Beatriz e acho que essa questão de manter viva as perguntas que ainda não foram feitas é essencial. Eu tenho esse legado, né, esse percurso na vida. Na minha biografia, eu trabalhei muito com infância, continuo trabalhando e acho que sustentabilidade e infância é uma coisa intrínseca. E acho que Paulo Freire me ensinou muitas coisas, mas essa coisa de que no final da vida ele fala, né, que ele quer ser lembrado como um ser que amou todos os homens e as coisas da vida. Eu acho que a curiosidade crítica tem, nesse lugar do Paulo Freire, no encontro com a minha biografia, o aprendizado de que a gente pode e deve fazer muitas perguntas, mas o ser crítico e trazer as nossas curiosidades não precisa vir envelopado na agressividade e na violência. Ele pode e deve vir embalado num processo de respeito, de amor, de encantamento pela vida. A gente chega no encantamento pela vida quando a gente explora a nossa curiosidade com respeito por nós e pela pessoa que está conversando com a gente e aprendendo com a gente, independente da fase da vida dessa pessoa, porque a gente aprende com crianças de todas as idades
E a gente aprende de igual para igual. As perguntas de crianças pequenas são encantadoras e são perguntas que muitas vezes nós fizemos, mas também muitas vezes nós não fizemos. Elas trazem para nós esse gosto de seguir pela vida com essa magia, com esse encantamento pelas coisas. Mas a gente também vive esse momento da curiosidade crítica convivendo com todas as idades, né? Com quem também já está indo embora da vida, né? A Beatriz falou agora há pouco dessa experiência de estar numa reunião e ali a pessoa estava, né, até quase cochilando, né, mas estava presente, já estava, né? Então, assim, a gente também, quando se coloca em movimento, mas com respeito por quem nós somos, pelas curiosidades que a nossa alma vai apresentando para a gente, e com respeito para com o outro que está do nosso lado, a gente consegue explorar, né, esse lugar rico que é esse encantamento pela vida, pelo mundo. E não precisa ter um pensamento. Para mim, Paulo Freire deixa isso. Não precisamos ter no pensamento crítico violência. Podemos ter e construir a partir do respeito e da amorosidade. Então, desse lugar, eu agradeço profundamente esse encontro que nós tivemos aqui e desejo a todos um caminho de muita luz. Bom, eu também quero agradecer essa oportunidade, né, maravilhosa de poder dialogar com vocês e com as pessoas que também estão assistindo esse programa tão bacana, e dizer que eu acredito muito nessa ideia de que quando a gente não se contenta em fazer as nossas próprias perguntas e se abre para as perguntas que são as perguntas que talvez nem tenham sido formuladas ainda, mas que surgem no diálogo, que surgem no encontro com a outra pessoa, que surgem no encontro com pessoas que são diferentes, que são, né, que é contemplada essa diversidade da vida das pessoas, às vezes até, né, quer dizer, das plantas, dos animais e assim por diante, é que a gente vai adquirindo aos poucos essa consciência crítica, né? Essa ideia de que nós não nos contentemos com aquilo que a gente pensa que já sabe, né? Então eu acho que essa natureza que está colocada por Paulo Freire, essa natureza da pergunta, essa natureza de uma consciência que se abre sempre para o mundo, que está sempre em construção, e uma construção que não é uma construção solitária, mas é uma construção coletiva, né? Que bebe na fonte do que é a experiência das outras pessoas, né? E que é uma construção que tem que ser feita com toda sinceridade, com toda generosidade, é que a gente passa, que eu entendo dessa forma essa ideia da consciência crítica em contraposição a uma consciência ingênua, né? Então eu espero que a gente possa também ter aqui um pouco despertado, né, nas pessoas que estão nos assistindo, essa abertura, né, para um conhecimento que é construído coletivamente e que é sempre renovado, né? Eu acho que essa é a ideia, essa é uma das sínteses importantes que Paulo Freire nos ensina. Um grande abraço a todos e a todas. Gente, muito, muito obrigado por prestar uma homenagem tão bonita a Paulo Freire, que é prestar uma homenagem à educação brasileira, um ato de amor à vida. Beatriz Goulart, arquiteta, urbanista, pesquisadora de espaços educativos escolares e urbanos, mestre e pesquisadora pelo Grupo Ambiente e Educação da FAO-FRJ. Giovana Barbosa de Souza, coordenadora de Educação e Sustentabilidade na Apoema e na Uma Paz, Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz do município de São Paulo. E Wagner Romão, professor de Ciência Política e co-coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Muito obrigado aos três por nos acompanhar até aqui no Capital Natural. Até uma próxima oportunidade. E a você pode acompanhar o podcast, você pode acompanhar também o Capital Natural através das nossas redes sociais, das nossas plataformas. Fique à vontade. Até a próxima semana.